A paz de Jesus, Pastor Marcelo, no Rio de Janeiro. Vamos ler um texto para os irmãos. Está em 1 Reis, capítulo 21, versículo 25. E nos fala assim: Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Irmãos, vamos, por esse texto aqui, explicar por que Jedeute, no nosso tempo, é tido como Jezabel. Jedeute não é Acabe. Jedeute é tido por Deus como Jezabel. Primeiro ponto, eu quero deixar claro para os irmãos a minha posição, já deixei no último vídeo, sobre o que a palavra é. A palavra de Deus, ela é viva e fala de forma poderosa. Eu não acredito que eu tenha que interpretar a Bíblia. Eu tenho que estudá-la. Estudar livros, sim, para conhecer a profundidade. Mas, na hora que ela fala, não pode ser interpretação. Não é que não seja. Não pode ser interpretação como alguns irmãos acreditam. Tem liberdade, irmãos? Claro. As pessoas podem escolher comer um filé. E eu escolho comer o melhor filé. Já saboreei dele e quero cada vez mais comer do melhor. Não entendo como o meu coordenador falou para mim: Jedeute é tipo do sumo sacerdote. É terrível um coordenador te dizer isso, mas é o entendimento dele. Continue errando. Nunca fui enganado porque sempre procurei comer o melhor filé. Sempre procurei comer o melhor da palavra. Não entendia, vou aos pés do Senhor para entender. Toda a minha vida foi assim. A Bíblia fala mesmo para os nossos dias, para cada tempo. Falou no tempo de Paulo não interpretava, ele dizia assim, a circuncisão é dos vossos corações. Paulo não interpretou. Deus falou com ele e ele colocou a posição dele daquilo que Deus tinha falado. Claro, não se cria doutrinas novas. Tudo o que o evangelho, o que o irmão, o que a igreja precisa falar está na Bíblia. Não se inventa nada novo. Não se pode ter nada novo. Mas a Bíblia serve para eu identificar o tempo e identificar a minha vida. Se eu não tiver a Bíblia, ler a Bíblia, e ela não falar comigo da minha necessidade, tem alguma coisa errada. Se eu estiver desempregado, eu vou ler a Bíblia e ela vai falar comigo naquele momento. Se eu estiver com problema na família, ela vai falar comigo naquele momento. Eu posso começar a ler em qualquer livro. E se eu deixar Deus falar, Ele vai dizer aquilo que é para eu fazer. Como eu devo me comportar. Como eu devo me comportar com o meu chefe. Agora, só que as pessoas não querem ouvir. Deus não fala. Eu já falei num dos vídeos, há um tempo atrás, e expliquei. A pomba, o Espírito Santo é comparado com uma pomba, porque a pomba é muito sensível. Muito. E você não vê uma pessoa com pomba no ombro. Vê com papagaio, periquito, alguns outros pássaros. Mas eu nunca vi ninguém com a pomba no ombro. Que ela é sensível. Na hora que eu penso alguma coisa diferente do que o Espírito Santo quer, ele voa. Sobre os ombros do Senhor, ele pousou. A pomba pousou, porque ela tinha liberdade de falar. O próprio Deus falava com o filho na terra, em corpo. O filho estava em corpo, não pecador, mas estava em corpo. E Deus falava com ele em corpo. O próprio Deus falava com ele. Tanto que ele diz, Pai, sei que sempre me escuta. Então o Espírito Santo, ele é assim. Quando eu leio e tento interpretar, o Espírito Santo deixa. Ele não contende, não contenderei eu com o homem. Eu aviso 1 ou 2 vezes, por sonho e visões, não atentando o homem para isso, vem depois o juízo. 5 Salmos.
Então precisamos compreender sobre a Bíblia. Não pode ser interpretativa. Pastores que fazem disso, eles se enganam e acabam confundindo a ovelha. Por isso a Bíblia é para qualquer um, escondida de sábios e entendidos para revelar aos pequenos. Então qualquer pessoa que consiga conhecer a palavra, Deus fala com ele. Conhecia uma irmã que era cega, mas ela conhecia a palavra e Deus falava profundamente com ela. Porque conhecia, ela guardou no coração dela a palavra. Então, essa é a minha posição. Não acredito que a Bíblia seja interpretativa, porque não é assim comigo. E o que aprendi do Senhor, como Paulo diz, isso agora ensino. Apanhei muito para aprender, continuo apanhando. Mas o que eu aprendo, a minha preocupação é ensinar para a ovelha. Nunca tente interpretar a Bíblia. Diga para Deus, Deus, fala comigo aqui. Você vai lendo e ele vai começar a falar. Quando você abrir o seu coração. Ok? Então esse é o primeiro ponto. As pessoas olham assim, pastor, sobre a interpretação. Isso não é interpretação. Quando eu abro a Bíblia aqui e chego a fazer um vídeo, é porque o que Deus quer que eu faça. Não quero pecar contra o Senhor, só quero ir para o céu. Não gostaria de estar aqui, como disse, mas Deus quer que eu esteja. Tá bom? Então, nesse vídeo, vamos explicar para os irmãos por que Gedeuti é Jezabel. Não é Acabe, é Jezabel. A Bíblia diz que Acabe fez muitos males para o povo e para Deus. Acabe queria uma terra e quem ficou com aquela terra foi ele, mas porque Jezabel mandou matar Nabote. Era uma vinha, era uma terra que tinha vinha, estava ao lado do palácio. E nesse momento nós vamos encontrar Deus falando para ele, vai lá e fala com Acabe isso, porque ele está lá na terra que era de Nabote. Matou Nabote, e pelo que nós conhecemos, matou os filhos também de Nabote. Então precisamos tomar muito cuidado. E quando nós conseguimos entender o que Deus quer falar na palavra, eu consigo dar passos. E passos rumo para a felicidade, para o céu. Ok? Irmãos, então, Gedeuti é tipo de Jezabel. Gedeuti manda muito. Quem era o rei? O rei era Acabe. Quem mandava? Jezabel. O rei era medroso. O presbitério é medroso. Quem tem que mandar é o presbitério. Medroso. Hoje recebi um vídeo de um pastor falando de doutrina, lá do presbitério. Eu conheço, não o conheço pessoalmente, mas o próprio semblante a gente vê que é um homem medroso. Há muitos anos faz abertura de seminário, traz louvores. A gente vê que é um homem medroso. Deus não chamou medrosos para estar nessa posição. Se Deus o escolheu, ele tinha que tomar uma nova postura. Deus escolheu Jeroboão para ser um bom rei. Deus escolheu Jeroboão e falou, eu tenho promessas para ti, e vou ser contigo como fui com Davi. Mas só que tomou postura diferente. Homens assinam o presbitério. Tem que dizer assim para os judeus, quem manda sou eu, quem manda somos nós. É o presbitério, Deus separou o presbitério para determinar aquilo que é para o povo. Homens que deveriam ser cheios do Espírito Santo, que vão determinar, orando ao Senhor, aquilo que nós aprendemos. Claro que no futuro vamos fazer um outro vídeo sobre a Maranata, sobre outras coisas que amo a Maranata pelo que Deus separou para ela ser. Abomino o que Gedeuti, a cúpula dele, e os pastores, principalmente do Rio de Janeiro, que eu conheço, outros não conheço, estão fazendo. Isso realmente é abominável. Mas, meus irmãos, quem tinha que mandar é o rei, é Acabe. O presbitério não manda nada. Sabe o que aconteceu?
Jezabel ainda reinou aproximadamente 14 anos depois que Acabe morreu. Ela continuou reinando, apesar de terem os filhos, continuou no palácio, continuou no reino, continuou se impondo. Mais ou menos 14 anos depois que o rei já havia morrido. E nós vamos ver isso no presbitério. Homens morrendo, que eu quero dizer, saindo, sendo esquecidos. Aquela questão do roubo de 2013, 2012, se eu não me engano, secretário, cadê ele? Não se ouve mais falar dele. Outro que saiu agora em 2000 e fundou a igreja dele. Saiu agora, o tio ficou até doente porque ele saiu. E quantos outros que saíram anos atrás, fundaram suas igrejas, que estavam no presbitério e depois começaram a falar mal? Porque eram para ter tomado posições, não tomaram. E depois falam mal, morreram. Por quê? Deus separou eles para tomar posição, dizer, não, aqui não é de Deus. Não vai fazer isso. Era para isso que foi constituído o presbitério. Nós aprendemos isso nos seminários. O presidente não manda nada, só assina documento. Amadeu falava isso constantemente, mentiroso. É outro medroso também, que só faz o que faz porque Gedeuti apoia. Então quem está mandando é Jezabel. Gedeuti, tu és Jezabel. Amadeu, tu é um medroso. Pastores do presbitério são medrosos. Não tomam atitudes que têm que ser tomadas. Ninguém é autoridade que Deus não tenha constituído. Vocês estão nessa posição porque Deus colocou vocês aí. Foi Deus que colocou. Nós não podemos ficar brigando com nossos irmãos, porque um acredita nisso, outro acredita naquilo. Temos que lutar contra o império do mal. O que está na Maranata hoje é o império do mal, é o império de Jezabel, que manda e desmanda porque o rei, quem deve mandar, Acabe, fez muito mal ao Senhor. Você, presbitério e pastores do Rio, de outros estados, que sabem, que fazem parte do presbitério. No presbitério nós aprendemos que é a reunião dos pastores, a união dos pastores. Então vocês fazem muito mal e desagradam a Deus, fazem muito mal para o povo, e a Bíblia, aqui nesse texto que lemos, fazem muito mal para Deus. Então, tem que deixar de ser medroso. Vai morrer, vai continuar morrendo. Vai ser só mais um que vai passar. Coordenador que cai, pastor que cai, e outro que sai, e assim sucessivamente. E depois eles falam mal. Irmão, não estou falando mal da Maranata. Porque entendo que em qualquer denominação, se deixar, Deus vai fazer uma obra maravilhosa, em qualquer uma. A Maranata não é melhor do que as outras. E se ela deixar Deus operar, vai ser uma bênção. Mas você que está na Maranata, você precisa ler a Bíblia para Deus poder falar com você. E não tente interpretar. Fale, Deus, fala comigo. A minha vida toda foi assim, nunca fui enganado, vou repetir isso. Porque eu leio continuamente para poder entender o que Deus quer falar. Eu não tento interpretar. Eu luto para ouvir o que Deus quer falar. E vou dizer, 99% das vezes que Deus fala, não é bom. Não é bom. Ele quer que você tome uma posição, como requereu de mim, sabendo tudo o que ia passar. Quando escrevi as cartas que eu falei para os irmãos, mais de 15 anos tenho feito isso, primeiro para aqui para o Rio de Janeiro, depois descobri, eu pensava que uma hora no Rio. O coordenador que eu conheci aqui no Rio de Janeiro, todo mundo conhece, teve câncer e tudo, terrível homem, terrível, sempre via isso. E acreditava, Deus vai botar outro no lugar dele, porque isso
é pontual, mas não é pontual. Quando se dividiu a coordenação no Rio de Janeiro, que teve de Niterói e outras coordenações, eram homens maus também, medrosos também, da mesma forma. Teve caso do coordenador proibir a igreja de ir para seminários em outros Manaim, porque eram outros coordenadores que perseguem pastores, perseguem ovelhas. Eu ouvi dizer, vamos dar botar o diácono para outro local, longe da casa dele. Dificultar o irmão servir ao Senhor, em vez de ensiná-lo. Não cobravam, mas ensiná-lo se ouviam a necessidade disso. E há anos atrás eu comecei a descobrir, comecei a abrir meus olhos, descobri que o problema é geral, principalmente começa de cima, do presbitério, que deixou Gedeuti tomar o governo, como Acabe fez, e Gedeuti achar que manda muito. Mas claro, como era profético para Jezabel e para Acabe 14 anos antes, Jezabel depois, os cães vão comer, assim, não tem outro jeito. Os reis vão morrendo antes, que devem tomar uma posição. Tem medo? Vão morrendo, só passando. Vai, passa, é assim. E Jezabel vai continuando. Os filhos de Acabe vão morrendo. E Jezabel continua, outros filhos. E Jezabel continua. É assim. Vocês têm medo de Jezabel? Vocês tinham que temer ao Senhor. Eu tenho acostumado a falar que eu vejo esses homens como homens corajosos, que fazem contra Deus, que falam mentiras em nome de Deus. São homens corajosos verdadeiramente. Se você lutar contra qualquer um, é possível, mas lutar contra Deus... Então, o Acabe vai continuar passando. Você está no presbitério? Você é coordenador? É só mais um. O tempo passa. Isso é só mais um. Vai ser tirado de igreja, é assim. Mas eu apoio. É tirado de igreja, jogado para... Qualquer coisinha diferente que você fizer em favor do Espírito Santo, que é sensível, qualquer coisa que o presbitério fizer, meus irmãos, não tenha medo. Que o pastor fizer, não tenha medo. Porque é só mais um. Vai passar o tempo dele. Vai vir outro. Se não fizer o que Deus quer, também passa. Como tem acontecido lá no presbitério. Em evidência são uns. Daqui a pouco a evidência passa a ser outros. Mas Jezabel continua. Gedeuti continua. Mas só que vai cair também. Porque você é determinado por Deus. 14 anos, pouco provável, hein? Chegar a ser mais 14 anos, não importa. Não importa. Quando foi falado para Israel, 5, talvez, 50, com certeza. Como Deus determina, não queríamos nós, em momento nenhum, definir o tempo. Dizer para Deus, Deus, esse é o tempo. Não queremos. Mas precisamos compreender que tem tempo. E o tempo já acabou. Claro que é a hora que Deus quiser. É 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Mas Jezabel deu conta. Jezabel deu conta. E todos esses, tanto Acabe como Jezabel, que estão lá no presbitério, vão dar conta. E você, minha irmã, meu irmão, faça como Jeroboão fez quando Deus falou com ele. Queria guerrear contra Israel. O que ele fez? Ouviu de Deus: não guerrei contra seu irmão. A outra igreja, Maranata, Assembleia, Batista, a igreja não tem culpa disso.
As ovelhas não têm culpa disso. A ordem de Deus é: não guerreie contra o seu irmão. Nós temos que lutar contra o mal das denominações. São os pastores terríveis. Né? Ouvimos falar muito de donos hoje. Isso está caindo por terra, hein? Falava-se muito de um pastor, de outro pastor, de outro pastor. A igreja agora está caindo por terra uma atrás da outra. Pastores se afastando, descobrindo que o pastor foi conivente com outras situações. Isso está caindo. Mas nossos irmãos não tem nada a ver com isso. De outra denominação A ou B, nós não vamos guerrear contra os nossos irmãos. Temos que fazer, vamos fazer contra Jezabel e Acabe. E o Senhor vai nos abençoar. Amém? A paz do Senhor Jesus.